Setorista divulga estratégia do Flamengo para contar com Pedro e Jorginho na final da Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vene Casagrande trouxe notícias atualizadas do Flamengo nesta quinta. Pedro lesionado já começou o trabalho em campo e tem tudo para ficar à disposição de Felipe Luiz uma semana antes da grande final. Da mesma forma, Jorginho está sendo preparado para o duelo contra o Palmeiras. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Vene Casagrande, então quer dizer que o Pedro está sendo preparado para a grande final da Libertadores, é isso? É, exatamente, Fernandinha. Ele está sendo preparado não quer dizer que ele estará à disposição na final da Libertadores. O Flamengo vem fazendo uma força-tarefa juntamente com o jogador para tentar tê-lo à disposição, pelo menos para esse jogo que a gente sabe que é o jogo mais do Flamengo, é o jogo mais importante do Flamengo nessa temporada e também um dos jogos mais importantes da história do Flamengo, porque o Flamengo pode se tornar o primeiro tetra Libertadores aqui no futebol brasileiro, tal como o Palmeiras. Mas enfim, o Flamengo vem tentando deixar o Pedro à disposição. Existe essa boa notícia que ele voltou a trabalhar no campo com os demais companheiros numa parte da atividade, sem ter muito contato, isso precisa ser dito também. Então, assim, existe essa preocupação do Flamengo em tentar tê-lo à disposição da melhor maneira possível. E quando a gente fala da melhor maneira possível, é pensando na parte física, ritmo de jogo, porque ele está um tempo sem entrar em campo. Isso tudo está sendo levado em consideração. Mas, pelo menos, da parte do jogador não está faltando esforço. Ele está fazendo de tudo, dentro do possível e também do impossível, para tentar ficar à disposição para esse jogo no dia 29 de novembro, como a gente vem relatando. Ô, Lucas Pedrosa, e aí é uma situação delicada, né? Porque um jogador desse calibre, que estava sendo um jogador muito importante, e vamos supor, ele vai conseguir jogar a final da Libertadores. Será que começa jogando? Olha só a dúvida na cabeça do treinador. Claro, com certeza, mas eu acho que se o Pedro estiver realmente à disposição, ainda mais voltando a treinar, ele vai jogar. Eu não vejo... Mas se ele for ficar só no dia da final? Fernandinho, ele joga, não tem o plata. Ele é o titular. Ele vai jogar. Eu ia comentar exatamente isso agora. O Flamengo tá sem o plata. Tudo bem que o Bruno Henrique até subiu de rendimento aí nos últimos jogos. Conseguiu fazer gol, conseguiu ser importante, mas ainda tem a própria questão extra-campo dele. Então eu vejo o Pedro hoje, se ele voltou a treinar hoje, ele vai ter 15 dias para se preparar. E digo mais, assim, caso não seja extremamente necessário ou recomendado que o Pedro jogue algum jogo pelo Flamengo até a final, eu preservaria o Pedro. Eu manteria o Pedro treinando, recuperando a forma física, sendo totalmente preparado para a final da Libertadores. Sei que é reta final de Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem jogadores o suficiente, inclusive o próprio Plata, que vai estar podendo estar à disposição dentro do Campeonato Brasileiro para suprir a ausência do Pedro. Agora, se a gente for pensar em final, eu acho que o Pedro é um cara muito decisivo para o Flamengo não tê-lo como titular. Fernandinho, só para o torcedor de casa entender, porque muita gente deve ter visto as imagens dele treinando com uma proteção. Aquela proteção ali é totalmente diferente da proteção que ele irá utilizar quando ele voltar a jogar uma partida e se ele entrar em campo na final da Libertadores. Porque aquela proteção não pode, não é permitido pela Conmebol, nem pela CBF, por nenhuma entidade. Porque ela é uma proteção extremamente dura e isso pode fazer o adversário correr risco, caso tenha contato ali. Então, só para o torcedor de casa entender, pronto, se ele está com aquela proteção, é sinal que ele pode entrar em campo. Não é assim. Existe uma outra proteção que o Flamengo está buscando para tentar botar no Pedro para ele poder jogar com essa proteção. E até para ele mesmo, né? Porque exatamente. Se ele cai e tá com o punho, né, totalmente imobilizado e ele cai, imagina, em cima, ele destrói o braço dele. Porque ele não passou por cirurgia, porque o departamento médico entendeu que ele não precisaria. Mas se ele tiver um contato e voltar a criar um dano ali, ele pode precisar passar por uma cirurgia. Por isso que ele está sendo, digamos assim, administrado no dia a dia para algumas atividades, ele não ter muito contato, para não ter esse risco, que aí, senão, você perde o Pedro de vez mesmo. Ele vai bater bola, né? Ele vai bater bola, ele vai manter o ritmo, ele vai fazer treino físico, ele vai fazer o treino tático, técnico, mas eu não acho que ele vai fazer um treino de disputa, de coletivo, por exemplo, como o Flamengo geralmente vai fazer nessa reta final. Então, na minha opinião, o Pedro, ele, como eu disse, cara,
Eu acho que o Flamengo tem que fazer de tudo para ter esse cara na final do dia 29. No jogo contra o Palmeiras, inclusive, ele foi muito decisivo. Tanto ele quanto o Vitor Roque brilharam naquele jogo ali. E ele foi o cara que deu o gol, que fez assistência também e fez o seu gol também. Então, o Pedro, a gente sabe de toda a capacidade dele. Para o Flamengo, ele vai ajudar bastante. Desculpa, Fernando, te cortei. Não é só o Pedro que está sendo trabalhado para a final. O Jorginho é outro jogador também, porque o Jorginho ele tá com uma lesão muscular, que é diferente da lesão do Pedro, que foi de impacto. Só que essa lesão muscular do Jorginho é muito parecida com a que ele teve recentemente e que ele ficou fora de vários jogos, vocês vão se lembrar. Que ele voltou e depois ele precisou ficar fora novamente. Então o Flamengo está tendo esse cuidado para não acontecer o mesmo. Aí ele volta e fica fora novamente. Então, eu acredito que o Jorginho também só volte na final da Libertadores. E aí o Flamengo atualizou a lista dos outros jogadores que estão no departamento médico. O Alan se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico. O Jorginho, como o Vene falou, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Já o Léo Ortiz, ainda com resquício de dor no tornozelo após um trauma sofrido na região, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Vamos falar agora também aqui do Flamengo em relação às saídas, né? A gente vai... Não é as saídas que a gente vai falar agora? Aí, ó, o Flamengo já planeja algumas saídas para a próxima janela. São 3 jogadores que devem deixar o clube. Atenção, Lucas Pedrosa, o goleiro Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, acho que foi uma notícia até em primeira mão sua, né, Vene Casagrande? O zagueiro Cleiton, que tem acordo com o Wolfsburg da Alemanha, que também foi uma notícia sua. E o zagueiro Pablo, que tem treinado a parte do elenco, tem vínculo até dezembro, tem mais alguém de saída. Esse jogador é um jogador que eu realmente fico muito curiosa. E ele pode ser tricampeão da Libertadores. Exatamente, porque ele estava no Flamengo em 2020... 2021. Ele estava no Flamengo. Em 21? 2022? Não sei. O Flamengo Enfim. foi campeão em 22. Então ele estava no Flamengo em 22 e aí foi vice em 2021. ele foi campeão da Libertadores. No ano passado, ele era do Botafogo. Campeão. Só que, gente, ele jogou, sei lá, nem 20 minutos se somar tudo. Sim. Ele entrou num jogo, aí se machucou e saiu. Depois ele entrou no jogo e logo depois se machucou. Ele nunca jogou. Ele jogou esse ano? Não jogou, né? Não jogou. E aí ele foi campeão. Tava lá na festa do Botafogo com o Libertadores. Ele tava lá. E aí, esse ano, ele volta pro Flamengo. Fica treinando a parte, né? Ele tá treinando a parte não. Mas ele tá com algum problema físico? Não, é só uma escolha do Flamengo. Foi uma opção técnica do Flamengo, porque o Flamengo tentou uma saída dele de uma maneira amigável, digamos assim, mas o jogador não quis. E ele tem esse direito, tá? Não adianta a gente xingar o jogador, porque o jogador ele tem contrato com o clube, ele entende que ele rescinde se ele achar uma boa para ele. E de boa, sim, ele entendeu que não era o melhor caminho para ele nesse momento, ele não quis rescindir. E o Flamengo também tem o direito de não querer utilizá-lo, tanto é que bota ele para treinar totalmente sozinho em horários diferentes. Por exemplo, se o elenco treina de manhã, ele vai treinar à tarde no CT. Se o elenco treina à tarde, ele treina pela manhã. Inclusive, ele até postou um vídeo aí recentemente com a legenda: clima de final de Libertadores é especial, é diferente. Como se ele tivesse vivido esse clima nos anos anteriores. Ele não viveu. Ele postou isso? Ele postou. É sério, ele postou. Mas assim, tem gente que trabalha na área jurídica que alega que ele está fazendo isso é a opinião das pessoas, tá? Isso não quer dizer que ele vai fazer isso. Que ele está fazendo isso para depois ir à justiça para tentar algo do Flamengo. Isso é uma opinião de alguns advogados. Repito, não quer dizer que ele vá fazer isso. Mas em dezembro ele vai dizer adeus ao Flamengo. O Flamengo não tem nenhuma pretensão de renovar com ele. Ele também não deve ter. Em dezembro mesmo. Acaba em dezembro o contrato dele. Esse aí eu arrisco a dizer que foi o pior investimento do Flamengo nos últimos anos, custo-benefício, porque ele não rendeu nada. Tem um cara... Chegou para ser titular, Fabrício Bruno chegou para ser reserva. A gente viu aí o que aconteceu, né? Fabrício Bruno hoje está lá na seleção. Tem um cara que ele viveu um tempo parecido, num momento diferente do Flamengo. Vocês lembram do Lucas Mugni? Lembro. Sim. O Lucas Mugni foi... Você lembra disso, Pedrosa? Foi mais ou menos isso aí. Ele até era o camisa 10 do Flamengo, e aí depois o Flamengo falou que não era ele, e tentou negociar, e ele decidiu que não queria ser negociado, e ficou treinando assim, não foi isso? Foi. Eu acho triste, assim, pro atleta. Hoje o Lucas Mugni, inclusive, é um jogador importante lá no Ceará. É um cara que participa de gol, que não é titular absoluto, mas entra com frequência. Mais uma vez, cara, eu entendo que talvez o Pablo esteja encarando esse último ano como o último ano da carreira dele em alto nível. Não duvido que no ano que vem ele apareça numa Série B, que ele apareça em outra equipe ou ele vá para outro país.
mas eu acho que é um pouco de falta de ambição do atleta quando ele prefere ficar treinando e separado do que, de fato, jogar futebol. Outro jogador Tem que vai mais, sair. além? O Juninho vai sair, porque o Juninho é um jogador, a gente já trouxe Você essa informação trouxe, aqui, que a diretoria, Felipe Luiz, entenderam que não foi uma contratação certeira, tanto é que ele não é utilizado. Mesmo na ausência do Bruno Henrique, na ausência do Pedro e na ausência até mesmo do Gonzalo Plata, o Juninho não tem recebido oportunidade. Por quê? A comissão técnica entende que ele não tem o perfil para poder assumir. Então, na próxima janela, ele vai dizer adeus. E olha, será retomado daqui a pouco, às 3 horas da tarde, o julgamento do Bruno Henrique. A audiência havia iniciado na última segunda, a gente até mostrou aqui, porém o relator do caso sugeriu a absolvição do atacante do Flamengo e um dos auditores pediu vista do processo, e aí a sessão foi interrompida. Relembrando que há 2 meses o jogador foi condenado pelo tribunal e punido com 12 jogos de suspensão. Ele recorreu à decisão e vem atuando com auxílio de efeito suspensivo concedido pela Justiça Desportiva. O Flavinic vai acompanhar esse julgamento e vai atualizar ao longo do dia, né, nos nossos jornais aqui, amanhã aqui, obviamente, também no SBT Esporte. E a gente já falou aqui, né, Pedrosa? Virou uma grande novela isso, né? E um caso muito importante naquele boom que a gente entendeu do futebol brasileiro de ver se tinha esquema por conta das bets. Aí o povo fala, a culpa é das bets, não tinha que existir as apostas esportivas. E aí o pensamento é bem parecido de que você chega em casa e vê o seu marido te traindo ou a sua esposa te traindo e você manda vender o sofá, né? É mais ou menos assim. E quem é mais prejudicado em todas essas questões, que não estou falando que o Bruno Henrique fez ou não, porque quem está julgando é a justiça, são as casas de aposta, porque elas acabam perdendo o dinheiro dessa forma, né, ô Pedrosa? Inclusive, as próprias casas de apostas, elas têm mecanismos para poder rastrear esse tipo de fraude, rastrear qualquer tipo de movimentação financeira e reportar, ainda mais com a regularização que aconteceu no Brasil. Então foi isso que aconteceu. Eu acho que o maior problema desse caso do Bruno Henrique é a demora justamente do STJD em definir uma situação que já deveria ter sido definida. O Bruno Henrique jogou vários jogos aí, foi decisivo em vários jogos com a questão do efeito suspensivo. Repito aqui, seja para finalizar positivamente para o Bruno Henrique ou negativamente, esse caso já deveria ter sido resolvido. Uma demora inexplicável. E você acha que como vai ser o fim dessa história? Ô, Fernandinho, você mencionou as casas de apostas. Foram as casas de apostas que denunciaram o Bruno Henrique pela quantidade de apostas naquele jogo. Inclusive, uma das casas de apostas que denunciou foi a própria casa de apostas que atualmente é a patrocinadora master do Flamengo. Então, assim, as casas de apostas, elas são prejudicadas bastante. E sobre o Bruno Henrique, eu acho que tem que ter a definição, e ainda bem que o STJD marcou para essa quinta-feira, antes do próximo duelo, porque a gente já estava vendo uma demora aí de 2 meses, não só do Bruno Henrique, por exemplo, o Alan do Palmeiras também. Ele foi punido em julho e estava atuando esse tempo todo aí sob efeito suspensivo. Então não é uma demora do caso do Bruno Henrique e do Flamengo, é uma demora geral, que eu acho que o STJD precisa definir isso. É totalmente diferente na Inglaterra, por exemplo, quando acontece caso, a situação já é definida na mesma semana para não ter esse tipo de reclamação. E sobre o Bruno Henrique, gente, assim, eu não estou aqui dizendo que ele participou de uma quadrilha, não foi isso, tá? Mas ele precisa ser punido, Fernandinho, para dar um exemplo aos demais. Ah, mas ele só comentou que ia levar um cartão amarelo. Pois é, ele não pode mais comentar. Ele não pode mais conversar com a esposa dele, ele não pode mais conversar com o filho dele, ele não pode mais conversar com ninguém sobre isso. Por quê? Porque hoje tem as casas de apostas envolvidas nessa situação. Então ele precisa entender, e na boa, já era para ele ter entendido, porque o Flamengo pratica palestras para falar sobre isso, que ele não pode mais conversar com ninguém. Ah, se alguém perguntar, o irmão dele perguntou, fala, eu não vou te falar. É a mesma coisa que minha mãe me perguntar a minha fonte no Flamengo. Eu vou contar para minha mãe? Não. É claro que não. Tem certos assuntos que você não tem que conversar com mais ninguém. É um assunto extremamente reservado. E é óbvio que o Flamengo pediu na ocasião para ele levar cartão amarelo. Tal como aconteceu agora com a Arrascaeta, que já ia ficar fora do jogo contra o Sport, ia estar com a seleção. Todo mundo sabia que ele ia levar cartão amarelo. Então, assim, o grande problema do Bruno Henrique ele comentou com pessoas, ele deu dica para pessoas. Essas pessoas se beneficiaram do caso de aposta em cima desse cartão amarelo. Então eu acho que ele precisa ser punido para passar um exemplo para os demais, porque não dá. Isso é verdade, Vini. Eu acho, até porque, assim, a gente sabe que isso acontece no futebol e sempre aconteceu.
o cara força um cartão porque ele vai pular um jogo que o outro é mais importante. Enfim, essas coisas acontecem. Isso não é novo, ou só o Bruno Henrique fez. Isso é uma estratégia, É né? uma estratégia, exatamente, até esportiva falando. Só que quando isso vira uma forma de você poder ganhar dinheiro com terceiros, e aí você vê, aí as bets entram em ação e começam a falar, gente, tem um estranho movimento de cartão aqui. E aí você começa a entender, isso é certo? Não, né? Claro que não. Mas é uma coisa nova também no nosso futebol, correto? No ano passado, quantas coisas a gente mostrou aqui? E eu falei o quê? Tem que punir. Por quê? Não tô falando do Bruno Henrique ou não, tô falando os casos. Por quê? Quando você pune, você passa um recado pros próximos, Sim. que vão refletir, cara, eu não vou falar não. Talvez isso, que era uma coisa natural, que era natural, Sim, ué. passa a falar, gente, não é mais natural, não pode mais Ele falar. não Foi o pode que o mais Benê conversar falou. com as Exato. pessoas sobre isso. Isso é um assunto extremamente interno atualmente, e envolve casa de aposta, envolve dinheiro. Então, assim, o Pedrosa também é um cara que entende sobre isso. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabia que o Arrascaeta ia levar cartão amarelo no último jogo. Todo mundo sabia disso. O que a casa de aposta fez? Não colocou Tirou. a opção. Exatamente. Então, assim, acaba sendo obrigado a fazer esse tipo de alteração para que não tenha ninguém prejudicado. E todo mundo vai aprendendo, né, Pedrosa? Até a própria casa de aposta. É claro, assim, é porque o caso do Arrascaeta é diferente do Bruno Henrique. Por exemplo, as pessoas não foram apostar que o Bruno Henrique ia tomar o terceiro cartão amarelo. Quem foi apostar, e por isso a Polícia Federal fez a denúncia que fez, foi uma pessoa da família dele, foi o irmão dele, numa conversa com o próprio Bruno Henrique. Então isso aí são muitos indícios de que ali há, no mínimo, uma situação antiética. Sim, no mínimo. claro. Antiética com a É própria isso. profissão dele. Dele tá falando com o irmão dele, pelo menos pelos prints que a gente teve acesso aqui, os prints falando com o irmão dele, ó, fulano, eu vou tomar cartão nesse dia aí, fica ligado. Mesmo que em código ou de forma oculta, fica muito explícito ali que ele combinou uma situação. Então eu acho que isso é indiscutível. E o Bruno Henrique, repito, ele deve ser julgado e ele deve ser punido ou não, de acordo com o entendimento da justiça. O Flamengo está fazendo a defesa do Bruno Henrique, que é o jogador dele. Se a justiça entender, nos termos jurídicos, que o Bruno Henrique, de fato, usou de uma forma antiética e não cometeu nenhuma ilegalidade dentro do que se pede o direito esportivo, cara, o Bruno Henrique vai continuar jogando. Agora, se você quer a minha opinião, eu acho que o caso do Bruno Henrique é bem diferente de, por exemplo, você ter um insight de, cara, esse cara vai tomar o cartão. E aí você vai lá e muitas vezes faz a aposta. A casa não é boba, a casa vai tirar, ou a casa vai botar uma odd muito baixa. O caso do Bruno Henrique, repito, pra mim é completamente diferente. É um caso que ele combinou com o irmão dele que ele ia tomar um cartão amarelo, o irmão dele foi lá, depositou o dinheiro na casa de aposta e tentou ganhar o dinheiro de forma ilegal. Esse que é o ponto. Punição, ela passa o recado. Se eu vou ali na esquina e tem um pardal ali de velocidade e eu passo 100 km por hora, pode só atropelar ou não os outros, vou embora. Aí eu vou ganhar uma multa, tô com medo. Aí, não ganhei. Ah, eu vou passar de novo. Não ganhei outra, eu vou passar. O nome disso, a punição, ela serve pra você aprender. Isso serve na sociedade, né? Você comete um crime, você é preso pra você aprender que você não pode. E pra você passar recado para os demais. Aí, viu só? Se vocês fizerem isso, isso vai acontecer com vocês. Passa um recado ruim se nada acontecer. Se, vamos dizer, virar pizza, né? Vamos dizer assim. Fernandinha, só para deixar claro, eu acho que ele tem que ser punido, mas eu também não acho justo comparar com os casos anteriores, quando ficou comprovado que era de fato uma quadrilha. Quando os jogadores, na ocasião, receberam dinheiro para levar cartão Mas eu acho amarelo. que nem tá sendo tratado assim, né? Tem gente que trata desse jeito. É? Tem gente que trata desse jeito. Ah, porque teve jogador que foi banido, teve jogador que ficou 2 anos sem jogar. É totalmente diferente do caso do Bruno Henrique. O problema do Bruno Henrique, ele passou uma informação e aí foi antiético, enfim, a justiça vai definir isso. Agora, ele não participou de uma quadrilha, ele não ganhou dinheiro para receber esse cartão amarelo, ele não confirmou nada, ele não foi envolvido em nenhuma situação que fosse um crime, digamos assim. Nesse caso aí, ele passou informações privilegiadas para uma pessoa ganhar. E ele manteve a conversa, como a gente pôde ver nos prints. Isso que é pior. Então, eu acho que ele precisa ser punido dentro da lei, dentro do que diz ali o artigo. Porque se ele não for punido nem dentro desse artigo, pronto, vai todo mundo fazer como você acabou de mencionar aí. Exato. Quer um outro caso? O do Gabigol, por exemplo, não quis ir lá fazer o xixi quando teve a visita. Recentemente, foram lá no Flamengo. O que aconteceu? Todo mundo fez. Todo mundo seguiu o protocolo. Embora aquilo tenha atrapalhado a vida do Flamengo. Mas todo mundo fez. Porque passa o recado. E ainda mais, falamos já aqui, Pedrosa, quando são jogadores gigantes. É mais importante ainda. Assim, é um tipo de fraude. Você está fraudando a
casa de aposta. A partir do momento que eu falar assim, Fernanda, ó, sexta-feira eu não vou vir trabalhar, tá? Te avisei, correto? Aí lá na casa de aposta tem uma odd, pagando 2, ou seja, se você botar 10, volta 20, que o Pedrosa não vai vir trabalhar na sexta-feira. Só que assim, ninguém tem como saber que eu vou trabalhar na sexta-feira ou não. Mas você sabe. Aí você vai lá, coloca R$100 e você ganha 200. Porque eu te informei que eu não ia trabalhar na sexta-feira. Gente, é 2 mais 2. E tem uma... Por exemplo, vocês terem uma noção, vocês sabem que eu sou a garota propaganda da Rede Economia. Vocês acham que o meu marido pode participar de um sorteio lá? Não pode. Não. É A minha isso. mãe e o meu pai? É lógico Também que não. não. A minha irmã? Também não. E o meu sogro e a minha sogra? 0. Também não podem. Todas as coisas de sorteio, de esses games, eles não podem participar. E assim, é o preço que a gente paga de estar envolvido ali naquela Claro. situação. É a mesma coisa, né? Quando você pode ter essa informação privilegiada, o correto é que você não possa, né? É isso, as pessoas precisam entender, os jogadores precisam entender, eles não podem mais conversar com mais ninguém sobre esse determinado assunto. Por conta disso, tem as casas de apostas hoje envolvidas com o futebol e elas botam muito dinheiro no futebol. Se você olhar aí, olha quantos clubes da Série A são 19. patrocinados. 19. Apenas um não é. Quem que não é? Cara, eu não sei se é o Mirassol que não é. Red Bull Bragantino, talvez? Talvez o Red Bull, É o mas Red tem Bull, um que sim. não é. É o Red Bull. Que tem o só o Red Red Bull Bull. na frente. Exatamente. Era o que eu chutaria. Então, assim, O Flamengo não pretende aceitar o convite feito por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para que Alexandre e Danilo retornem ao Brasil, no mesmo avião que trará outros jogadores da seleção brasileira após os amistosos na Europa. A dirigente do Verdão organizou o retorno de 4 atletas que atuam no futebol brasileiro: Vitor Roque, do próprio Palmeiras, Paulo Henrique, do Vasco, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Luciano Juba, do Bahia. No entanto, os 2 jogadores rubro-negros voltarão em voo comercial, conforme explicou o lateral Alexandro durante uma coletiva de imprensa concedida em Londres, nesta quinta-feira, dia 13 de novembro. De acordo com o jogador, a decisão não tem relação com a rivalidade entre os clubes nem com as disputas diretas pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Segundo ele, a escolha foi motivada por questões logísticas e de recuperação física. Até então, eu e o Danilo voltaremos em voo comercial e não faz diferença. Vamos voltar no dia seguinte. Dormir é muito importante. Eu particularmente prefiro assim. Voltar logo você ganha tempo, mas perde uma noite de sono. Estou na fase em que o sono é bem importante para minha recuperação, afirmou o lateral. O Flamengo, por sua vez, já havia planejado toda a logística de retorno dos seus jogadores. Assim, Alexandre e Danilo seguirão o cronograma estabelecido pelo clube e pela comissão técnica da seleção. A prioridade é garantir o descanso e evitar qualquer tipo de desgaste físico excessivo, especialmente considerando que o time tem partidas decisivas pela frente, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. A tendência é que Alexandro e Danilo sejam poupados do clássico contra o Fluminense, marcado para quarta-feira, dia 19 de novembro, no estádio do Maracanã. Além da longa viagem de volta da Europa, os 2 ainda podem atuar pela seleção brasileira no amistoso contra a Tunísia, que ocorrerá na terça-feira, dia 18. O desgaste acumulado e o risco de lesões musculares são motivos suficientes para que o técnico do Flamengo adote cautela e preserve ambos os atletas. Antes mesmo da fala de Alexandro, Leila Pereira havia confirmado publicamente que colocaria à disposição seu avião particular para auxiliar no retorno dos jogadores de Bahia, Vasco e Cruzeiro, cujos clubes solicitaram o apoio. Ela também estendeu o convite a outras equipes, sem mencionar o Flamengo diretamente. Se mais algum clube estiver interessado que os seus atletas convocados para a seleção brasileira retornem comigo e com o Vitor Roque, OSP, tendo espaço no avião, eu faço questão de colaborar, declarou a empresária. O gesto foi interpretado como uma tentativa de mostrar cordialidade. Mesmo diante da rivalidade histórica entre Palmeiras e Flamengo, a carona foi possível porque a própria Leila Pereira estará na Europa durante o período dos amistosos. E, além disso, deseja garantir que Vitor Roque chegue ao Brasil em tempo hábil, para estar à disposição do técnico Abel Ferreira, na partida contra o Vitória, também marcada para a quarta-feira seguinte. O atacante Vitor Roque, inclusive, comentou sobre o assunto durante entrevista coletiva concedida pela seleção brasileira. Ele revelou que o avião utilizado não é o mesmo que costuma transportar os jogadores do Palmeiras nas viagens do clube. Esse avião acho que é outro, não é o que a gente viaja sempre. Então não sei como que é. Falaram que é muito bom. Tem até cama. Nós até brincamos com o Fabrício Bruno, ele falou, vou buscar uma vaguinha nesse voo aí também. Falaram que o avião é confortável, mas eu não conheço ainda, afirmou o jogador, em tom descontraído.
enquanto a atenção do torcedor se divide entre a seleção e o calendário do Brasileirão. O Flamengo acompanha com expectativa o julgamento do atacante Bruno Henrique, que ocorre no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O processo, que teve início em setembro do ano passado, diz respeito a uma suposta tentativa do jogador de forçar a aplicação de um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, o que teria beneficiado apostadores. Na ocasião, ele foi condenado a uma suspensão de 12 partidas e a uma multa de R$60 mil. Atualmente, o caso está sendo analisado em segunda instância, após recurso da Procuradoria do Tribunal. O julgamento, que seria concluído na segunda-feira, dia 10 de novembro, foi adiado a pedido do auditor Marco Aurélio Choi, que solicitou mais tempo para examinar os autos antes de apresentar seu voto. No entanto, o relator do processo, auditor Sérgio Furtado Filho, já se manifestou anteriormente a favor da absolvição de Bruno Henrique, com base no artigo 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à ética esportiva com o objetivo de influenciar o resultado de uma partida. O resultado final do julgamento pode ter diversos desdobramentos. O atacante pode ser absolvido, ter sua pena reduzida, mantida ou até mesmo ampliada. A decisão é aguardada com grande expectativa pela torcida rubro-negra e pode influenciar diretamente o planejamento do clube para os próximos compromissos da temporada, enquanto lida com questões jurídicas e logísticas. O Flamengo também se movimenta nos bastidores para planejar o futuro. A diretoria já começou a desenhar as estratégias para o elenco de 2026. Um dos temas em pauta é a possível venda de Everton Cebolinha, que, apesar de ter sido uma das contratações mais caras da história do clube, ainda não conseguiu reproduzir no Rio de Janeiro o mesmo desempenho que teve no Grêmio. Segundo informações divulgadas pela ESPN, o Flamengo já comunicou ao staff do atacante que está disposto a ouvir propostas por sua transferência. O Grêmio, inclusive, surge como um dos principais interessados em repatriar o ídolo, que viveu sua melhor fase em Porto Alegre, chegando à seleção brasileira e conquistando a Copa América. Everton Cebolinha foi contratado em 2022, após o Flamengo desembolsar cerca de R$94 milhões ao Benfica, de Portugal. A expectativa era de que ele se tornasse Pakachev no elenco, mas as constantes lesões e a falta de sequência prejudicaram seu rendimento. Em 2025, o atacante disputou 34 partidas, marcando 4 gols e contribuindo com 2 assistências. O jogador ainda tenta conquistar mais minutos em campo nesta reta final de temporada para recuperar confiança e valorização no mercado. Próximo desafio do Flamengo será contra o Sport. Neste sábado, dia 15 de novembro, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na Arena de Pernambuco, às 18h30, pelo horário de Brasília. A transmissão ficará a cargo do serviço de streaming Prime Video, enquanto o portal Coluna do Fla promete cobertura completa nas redes sociais e em seu canal no YouTube. Além de cuidar do presente, o Flamengo também começa a pensar em reforços para o futuro. Segundo o jornalista Paulo Brito, o clube carioca estuda uma estratégia para tentar a contratação de João Arias, meia colombiano que teve destaque no Fluminense, e atualmente defende o Wolverhampton, da Inglaterra. Apesar de o jogador manifestar interesse em permanecer na Europa, o rubro-negro acompanha de perto sua situação, acreditando que se trata de uma excelente oportunidade de mercado. João Arias, que foi peça fundamental nas boas campanhas recentes do Fluminense, incluindo a conquista da Libertadores, ainda não conseguiu se firmar no futebol inglês. O Flamengo entende que sua experiência e versatilidade poderiam ser valiosas para o elenco, especialmente em caso de saídas de jogadores importantes na próxima janela de transferências. O atleta, no entanto, já sinalizou que o Fluminense teria prioridade em uma eventual volta ao futebol brasileiro, devido à boa relação construída com o clube e sua torcida. Enquanto a diretoria planeja o futuro, o elenco rubro-negro segue completamente focado nas competições que restam em 2025. O time disputa ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras, e, além disso, se prepara para enfrentar justamente o rival paulista na grande final da Copa Libertadores da América. A reta final da temporada promete ser intensa, com decisões que podem consolidar mais um ano histórico para o Flamengo, dentro e fora de campo. Assim, entre questões administrativas, jurídicas e esportivas, o clube carioca segue tentando equilibrar o imediatismo das conquistas com a necessidade de pensar a longo prazo. O elenco, repleto de estrelas e liderado por atletas experientes, precisa lidar com um calendário apertado e com a pressão constante de uma torcida que se acostumou a comemorar títulos. Ao mesmo tempo,
A diretoria trabalha para garantir que o Flamengo continue competitivo nos próximos anos, buscando novos talentos e mantendo sua estrutura sólida. Com o retorno dos jogadores da seleção, o julgamento de Bruno Henrique e o planejamento para a próxima temporada, o Flamengo vive mais uma fase de decisões importantes, típicas de um clube que se consolidou como uma das maiores potências do futebol sul-americano.